Boa tarde, comunidade brasileira. Aqui é o evangelista Roberto Rocha. Nós viemos aqui toda semana para trazer uma palavra de salvação, a palavra de Cristo, como a música mesmo disse. Ele vai voltar. O rei está voltando. Ele veio há 2000 anos atrás para livrar todo o mundo das correntes de Satanás. Ele veio há 2000 anos atrás para ensinar a cada um de nós a sermos, a agirmos como filho e filha do Altíssimo. Ele nos deu toda a diretriz, ele nos ensinou como amar o próximo, como amar o inimigo, como viver uma vida em amor, negando-se a nós mesmos e vivendo de acordo com o que ele ensinou. Ele negou-se a si mesmo e viveu somente a vontade do Pai. E quando ele fez aquela oração em João 17, ele clamou ao Senhor que nós pudéssemos ser um com ele, assim como ele era um com o Pai, é um com o Pai. E que juntos pudéssemos ser um, no mesmo propósito. Todo o Evangelho, toda a palavra se resume em uma coisa: o amor de Deus. E Ele nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo para vir e vencer, destruir as obras de Satanás. Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, porque era uma transação espiritual mais do que material. E nós aprendemos ali em Colossenses que ao entregar sua vida naquela cruz, Ele, Jesus Cristo, envergonhou todos os poderes do mal, todas as potestades e principados do mal foram envergonhados em toda a criação, perante todos. E ali deu-se início ao caminho de volta à casa do papai. E se você ainda não entendeu que Cristo ele veio para abrir a porta para você retornar à casa do Pai, eu tenho hoje a palavra para te dizer: Ele veio salvar o mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna junto com Ele. Lemos lá em Marcos, quero que possam ouvir o que Jesus ensinou. Em Marcos, no capítulo 1, ele diz: e logo de manhã cedo, no versículo 35, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade. Foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Isso nos mostra que a oração precisa ser parte na nossa vida, constantemente, diariamente, todo o tempo. A própria Escritura nos ensina que nós devemos orar sem cessar, para que não pequemos. E então, ele ali, orando, Simão e seus companheiros procuraram a ele em toda parte, e quando o encontraram, o Senhor respondeu: vamos aos povoados que fica perto daqui. Olha a urgência dele de salvar, de trazer o Evangelho às pessoas. Vamos para os povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi por isso que eu vim. E então Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios.
Sinagogas é como nós temos hoje em dia as congregações aonde nos reunimos. E ele ia em todas as sinagogas anunciando o evangelho da salvação. Eu acredito que se Jesus estivesse em cima desta caminhonete hoje, falando a vocês, ele estaria anunciando o evangelho da salvação. Ele nos diz na sua palavra que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E enquanto a igreja não for arrebatada, nós pregamos salvação, nós pregamos o evangelho de Cristo, que veio para libertar todos que foram salvos do pecado. Eu quero que você entenda bem que o Senhor, ele veio e deu a sua vida naquela cruz. Ninguém tirou. Ele não tinha pecado, porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte. Ele não poderia morrer porque ele não tinha pecado. Ele mesmo deu. E quando ele deu sua vida, tomando sobre si o teu e o meu pecado, ele estava reconciliando todas as coisas que haviam sido perdidas quando Adão pecou, quando Adão curvou seus joelhos para o pecado em desobediência a Deus. O Senhor nos ama tanto que ele não aceitou que a humanidade vivesse em pecados, vivessem nas costas, vivendo da escravidão de Satanás. Ele mesmo tomou a semelhança, a forma de homem, e veio, porque não havia homem nenhum que pudesse fazer aquilo, que pudesse morrer por outro homem, muito menos pelo pecado de todos. Então ele veio, e ele, com a sede de pregar as boas novas, que era: venham, venham, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, venham, aceitem o reino de Deus, ouçam as boas novas, que é o Senhor te chamando de volta para viver aquela vida que existia antes do pecado, uma vida santa, uma vida perfeita, uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida que o plano era para que todos, que Adão e Eva enchessem o planeta de filhos e filhas, para que este planeta fosse cheio da glória de Deus. Mas o pecado veio, e então veio a morte, e a morte é o que muitos de nós experimentamos, muitos experimentaram e muitos vão experimentar por causa do pecado, irmãos. Mas Jesus, ele veio e nos deu uma boa nova. Ele disse: todo aquele que comer deste pão e beber deste vinho, desta água pura, viverá para sempre. Ele diz em sua palavra lá em João 3,16, que o Pai nos amou tanto que enviou ele, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. E como nós ouvimos no hino que o rei está voltando, da mesma maneira que ele veio e trouxe o evangelho, e naquele dia em que ele ressuscitou
e ficou entre os discípulos, ensinando ainda algumas doutrinas que ainda eles precisavam entender. E quando ele foi subir ao céu, ele disse: agora eu envio vocês, assim como o Pai me enviou, oh Senhor Jesus, para que vá e pregue o Evangelho da salvação, que é o Evangelho de Cristo, para toda criatura, toda nação, toda língua, em todos os lugares até o fim do mundo. E Ele nos prometeu que Ele nos daria poder e autoridade para realizar obras em seu nome, porque da mesma maneira como Ele agiu, nós deveríamos agir. Ele nos diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que se nós estamos com Ele, devemos viver como Ele. Ele também nos diz, lá em 1 João, capítulo 4, aliás, 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz: assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Ou seja, viver em amor. Aí ele completa: porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. É reforçando que a nossa vida necessita ser como a vida de Cristo. Ele veio há 2000 anos atrás e trouxe o Evangelho da salvação e libertou os cativos, curou os enfermos, expulsou os demônios, e Ele encaminhou todos nós. A paz do Senhor, meu querido. O Senhor está levantando homens. O que você vai fazer a respeito também, meu querido? Venha falar conosco. Amém? Fica com Deus. E então, o Senhor, Ele ordenou a todos que fizessem o mesmo, para que o mundo fosse salvo, não só do pecado, mas que retornasse à casa do Pai, mediante a crer em Cristo Jesus, que é o único meio pela qual você pode ser liberto da sua alma ferida, da sua depressão, aleluia, meu filho, paz do Senhor, amém. É a única maneira, é o único caminho pela qual você pode ser livre da droga, pode ser livre do adultério, pode ser livre das coisas que você está enraizado, ao qual o mundo te ensinou. O Senhor nos ensina lá em Mateus 16, que todo aquele que quer seguir a Ele precisa fazer uma coisinha: é negar-se a si mesmo. Ou seja, negar a sua vontade e acreditar nele. Negar a seus planos e acreditar e ter fé nele. Porque assim como ele prometeu, que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, assim como ele prometeu que se você tivesse uma vida dedicada a viver de acordo com seus ensinamentos, você seria a justiça de Deus na terra e nada lhe faltaria. Ele nos deu os exemplos, dizendo que o mundo busca isso. O mundo busca o que vestir, o que comer, aonde morar.
Mas ele falou, não se preocupe com isso. O mundo não é o seu destino. O mundo é só uma passagem para o nosso destino. Ele disse que se nós tivéssemos fé nele, fé no que ele prometeu, nós receberíamos. Ele falou que a salvação era viver pela fé do princípio ao fim. E quando nós lemos em 2 Efésios, no capítulo 2 de Efésios, que a graça é um dom gratuito de Deus, que é mediante a fé. Se você não tem fé no que ele falou, a graça não toma forma em você. Porque a graça é acionada mediante a sua fé. E a fé é acionada mediante a palavra. Veja bem que coisa linda. Quando você para e ouve a palavra, e deixa que o Espírito Santo testifique da palavra na sua vida, acredite, é o chamamento de Deus dizendo, é o chamamento de Cristo dizendo, venha meu filho, volte, eu estou aqui de braços abertos, te aguardando, esperando a ti. Não viva de acordo com o mundo, viva de acordo com os meus ensinamentos, porque você terá vida em abundância. Você não terá mais dor, você não terá mais, não haverá mais noite naquele dia, não haverá mais sofrimento, ele limpará tudo. Ele nos diz que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém entra no céu, ninguém vai morar na cidade celestial, que já está pronta desde antes da fundação do mundo, a não ser através dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando eu leio a respeito da cidade celestial, quando eu leio a respeito do amor e como ele vai vir nos buscar, só uma pessoa louca não quer isso, gente. Ele veio há 2000 anos atrás e deu a sua vida e levantou homens para fazer o mesmo, a dar as suas vidas por amor a ele, para que você e eu fôssemos salvos e voltássemos à presença do Pai. Ele fez o mais duro, ele fez o mais difícil, ele deu a sua vida por todo o mundo, desde o primeiro que nasceu até o último que vai nascer neste planeta. Não importando se a pessoa vai crer nele ou vai se aceitar ele como Salvador ou não, ele, por amor a cada um, ele livrou todos do pecado, todos das garras de Satanás. Agora, mediante, a paz do Senhor, irmã, mediante agora crer nele, acreditar nele, ter fé nele, você, através desse querer de voltar à casa do Pai, de viver com ele, aí você vai, aí sim, aí ele é o caminho que você está trilhando, ele é a porta que você vai abrir e vai entrar, e ele vai te dar vida. E não importa as situações que você viva nessa vida, que continuarão, dificuldades virão, mas quando você está nele, você passa com alegria. Eu estava lendo isso ontem,
porque numa mesa redonda que eu tive, eu realmente me arrependo de não ter tirado a escritura para fora, mas é muito claro em Tiago, quando nós lemos, vejam bem, irmãos, como Jesus é maravilhoso. Oh Senhor, Ele é demais da conta. Ele nos diz, Tiago capítulo 1, ele diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Oxa, veja bem, pois vocês sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E eu digo a você que está passando por uma depressão, medo, uma vida angustiosa, você que busca o Senhor, mas ainda está com esses sintomas, você precisa apenas abrir a palavra e deixar que ela transforme a sua mente, o seu entendimento, porque o Senhor nos diz que nele, nada que parece sofrimento nesse mundo nos afetará, nada. Nós passaremos com alegria, devemos passar, assim como está dito aqui. Aí ele diz: e essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Oh, meu Deus! Só ouve e entende quem não quer, é muito claro. Se você está passando por depressão, o Senhor Jesus é a solução. Se você está vivendo um momento difícil, a perca de um ente querido, entenda, Jesus é o conforto. Porque nós só desprendemos deste corpo, continuamos vivendo. Nossa alma é eterna. Ele nos disse que Ele nos fez alma, espírito e corpo, e que quando nós deixamos esta vida, lá em Eclesiastes nos ensina, diz que o nosso corpo volta para a terra da qual foi feito, e o nosso espírito, que dá a vida ao corpo, volta para Deus. Agora a sua alma vai para o lugar de sua escolha. Se você escolheu o caminho estreito e apertado que é Cristo Jesus, aí você irá ter vida eternamente junto a Ele. Mas se você preferiu viver as vontades da sua carne, desta vida, não aceitando o Evangelho de Cristo, não querendo entender, achando que você é dono da sua vida, eu te garanto que se Cristo estivesse aqui, Ele estaria triste vendo você tomar uma decisão quando Ele abriu a porta do céu para que nós pudéssemos voltar a viver com Ele, o Pai, o Filho. E Ele fez muito mais. Ele ainda enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós, para nos ensinar dessa verdade que é a palavra, para nos dar força, para nos mantermos firmes, para aprendermos a amar o nosso próximo, amar o nosso inimigo incondicionalmente. E é gostoso, eu te digo, eu tenho praticado, e eu te digo, muitas vezes ataques vêm, aí entra aquele negócio dentro de você, aí no mesmo momento sinto o Espírito Santo dizendo: a guerra não é contra ele, mas sim contra as potestades e principados e dominadores do mal que estão nas regiões celestiais. É isso, irmão. Então eu olho para o irmão, para a irmã que está atacando. Eu só preciso fazer o que Jesus ensinou: ame-o. Ame-o, tenha misericórdia dele, porque uma hora ele vai entender e vai saber
que eu vim para libertar, eu vim para fazer tudo certo, eu vim para te tirar dos vícios, eu vim para te tirar das garras de Satanás, porque ele ainda continua enganando muitos. Ele ainda, através dos costumes e tradições deste mundo, muitos têm se deixado levar. E ele diz: aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus jamais. E você? O que você fará? Hoje Ele está te chamando, Ele está dizendo: venha filho, venha filha, eu ainda sou o mesmo, eu ainda sou o Cristo que veio há 2000 anos atrás e pregou o Evangelho em todos os lugares, nas regiões de Israel, e enviei aqueles que eu preparei para fazer o mesmo, que enviei em todos os lugares do mundo, para que todos pudessem saber que eu vi, que eu abri a porta do céu, que eu estou te chamando para vir à casa do Pai. O que você vai fazer hoje? A música que estava tocando antes, o hino, diz que o rei está voltando, e ele realmente prometeu que ele voltaria. Ele disse em sua palavra que nós não saberíamos nem o dia nem a hora, mas ele nos frisou claramente, nos deixou profecias, nos deixou dicas da época. Ele nos diz lá na parábola da figueira que quando a figueira começasse a florescer, não passaria aquela geração. A figueira começou a florescer há 74 anos atrás, que é Israel. E de acordo com a palavra, uma geração para o Senhor é de 70 a 80 anos. Faz o cálculo. Ele está voltando. Se a gente olhar para o mundo e as leis e as coisas que estão sendo impostas, eu não tenho dúvida. Olha ao seu redor, irmão e irmã. Não perca a oportunidade, porque se você deixar este mundo aqui hoje e você não tiver decidido a respeito de Cristo em sua vida, você não estará com Ele. Mas você o verá no grande julgamento, e você será mostrado nas oportunidades que foi te dada para aceitar o Evangelho. Veja quanta coisa está envolvida nisso tudo. Eu quero deixar aqui o Senhor Jesus Cristo. Ele veio há 2000 anos atrás para cumprir as profecias do Velho Testamento que havia dito que ele viria. Quando lemos lá em Isaías capítulo 52, 53, 54, é tudo sobre a vinda do Senhor. O seu sofrimento na cruz, no capítulo 20, 53, Isaías, Ezequiel, Miqueias, foram profetas que viveram centenas de anos antes do Senhor. E ele veio, assim como foi profetizado por ele. E assim como foi profetizado, ele também profetizou que ele voltaria. E o tempo é agora, irmão. Não se deixe enganar. O tempo é agora. Arrependa-se. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único meio. Ele, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que Ele é o único nome debaixo do céu pela qual o homem, ou seja, a humanidade, pode ser salva. Se você quiser seguir conhecendo mais da promessa do Senhor, do Evangelho, você pode seguir o evangelista Roberto Rocha. É simplesmente ir no Facebook, no YouTube, e ali estará Evangelista Roberto Rocha. E então você pode acessar os ensinos. Semana que vem começarei um novo
ensino no meio, não nas ruas, mas em casa, para falar do céu na terra. Porque o Senhor, quando ensinou em sua oração, o modelo de oração que deveríamos fazer, Ele começou: Pai nosso que estás no céu. Ele começou a nos mostrar que nós não deveríamos ver Deus como um Deus longe, mas como um Pai amável, Pai que é nosso, é o nosso Pai verdadeiro. E Ele diz: venha o teu reino, não é o reino que está lá para vir para cá, venha o teu reino. Aí Ele enforça: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Ou seja, se você entregar sua vida a Cristo e seguir os seus mandamentos, você vai estar vivendo o reino de Deus na terra, assim como é no céu. E então você será usado, assim como Jesus disse, que através dos seus discípulos, Ele daria poder para ir e pregar o Evangelho, curar pessoas, expulsar demônios, afastar todo tipo de mal que está habitando neste mundo. Mas Ele está vindo, irmãos, e o momento será crucial, será muito bom, porque será o fim, será o Senhor está vindo, e Ele vai arrebatar todos aqueles que deram a sua vida, entregaram a sua vida para viver de acordo com a sua vontade. Satanás será preso, e então não haverá mais pecado e nem sofrimento, nem dor. Nós começaremos a aprender ainda mais. Já estamos aprendendo com a palavra que Ele nos deixou, mas ali estaremos sendo instruídos por Ele próprio, que estará por 1000 anos aqui nesta terra, reinando junto com todos nós. Aleluia! Então, todos nós aprenderemos como é viver uma vida no Senhor, assim como Ele havia planejado antes do pecado. Eu deixo essa mensagem para que você entenda que o Senhor ainda está te chamando. Temos ali a missionária Solange, está entregando os panfletos, a sua congregação. Eu oro ao Senhor que da minha congregação o Senhor possa tocar corações, ó Pai, Espírito Santo, para que venha e ajude na distribuição do Teu Evangelho, no falar, no entregar um panfleto para que as pessoas saibam aonde há uma sinagoga, aonde há uma casa de oração, para que venham e aprendam mais do Evangelho. Eu não peço para mim, eu peço para Ti, Senhor, que o Teu nome seja grandemente glorificado e que toque corações ali aonde eu congrego, para que abra-se esse desejo no coração de fazer o que o Senhor ordenou. Eu agradeço a todos os que estão ouvindo aqui hoje. Eu sei que a sua vida não é a minha palavra, mas a palavra de Deus. É o Espírito Santo que testifica no seu coração o que você pode estar sentindo ou a decisão que você pode estar tomando neste momento. Se você tem alguma doença, eu declaro no nome de Jesus que seja curado de suas doenças. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que se você tem alguma inclinação difícil de se livrar com drogas, bebidas, eu declaro no nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo neste momento está limpando a sua vida, está limpando o seu corpo, está te dando um novo começo. Eu declaro no nome de Jesus Cristo que o seu desejo por Cristo aumentará, que você achará um lugar para congregar que realmente edifique a sua vida em Cristo. E eu deixo isso aqui
E também declaro aonde eu congrego, declaro a todos aqueles que eu conheço, que o Senhor seja com vocês, seja conosco, para que possamos juntos em amor, juntos, em unidade, fazer o que o Senhor nos ordenou. E eu deixo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, meu querido. A paz do Senhor. Amém. Vou te dar o endereço. Vou colocar só o endereço ali. Bom endereço. Eu gosto do Brasil, esse daqui, para falar mais cidade que tem. Eu tenho uma igreja. Eu estou com o endereço da igreja. A gente entrega.